Ele enfrentou um império, foi traído e morreu sozinho. Em 1792, Tiradentes pagou o preço mais alto, mas o que ninguém te conta é que sua morte mudou tudo. Herói, ou apenas escolhido para morrer. O mais surpreendente, sua história estava apenas começando. Um homem contra o poder absoluto. No final do século XVIII, o Brasil vivia sob o domínio rígido de Portugal, com impostos abusivos e exploração constante. O silêncio era imposto pela força. Mas em meio a esse cenário, um homem comum decidiu não se curvar. Tiradentes ousou pensar diferente, ousou sonhar com liberdade. O problema é que desafiar um império não era apenas perigoso, era praticamente uma sentença de morte. O mais surpreendente é que ele sabia disso e ainda assim continuou. Mas por que alguém arriscaria tudo sabendo o final? Talvez porque algumas ideias são mais fortes que o medo. O preço da coragem. Quando a conspiração foi descoberta em 1789, tudo mudou. Prisões, interrogatórios e traições. Enquanto muitos tentaram se salvar, Tiradentes assumiu a responsabilidade sozinho. Mas por quê? O que ninguém te conta é que sua morte não foi apenas punição, foi um recado. Em 21 de abril de 1792, ele foi executado de forma brutal, seu corpo exposto, sua história aparentemente encerrada. Porém, aquele fim não destruiu sua ideia, transformou um homem em símbolo. E símbolos nunca morrem. Tiradentes não foi o único a conspirar, mas foi o único a pagar o preço máximo. Porque ele, enquanto nobres e clérigos recebiam o perdão da coroa, Joaquim José da Silva Xavier aguardava solitário em sua cela. Ele assumiu toda a culpa sozinho, enfrentando o julgamento sob os olhares severos dos juízes da coroa portuguesa. A coroa precisava de um exemplo, um símbolo de medo para quem ousasse sonhar com a liberdade nas Minas Gerais. A sentença foi dada. Uma forca solitária o esperava em uma praça deserta ao romper do amanhecer. Tiradentes caminhava com uma postura digna que contrastava fortemente com sua condição material e túnica rústica. Mas o tempo é um escultor de mitos. Décadas depois, a imagem do traidor foi cuidadosamente apagada da história. Pintores e historiadores moldaram uma nova figura, dando-lhe cabelos e barbas longas, assemelhando-o a um mártir religioso. O antigo bode expiatório renasceu como o grande herói da República, fundido em bustos de bronze e livros didáticos. A verdade real, porém, permanece escondida sob as camadas de tinta e narrativas políticas de cada época. O que restou do homem real? Ele foi um libertador consciente, ou apenas uma peça conveniente em um jogo de poder? Herói ou bode expiatório? O mistério de Tiradentes continua a nos observar através dos séculos. O nascimento de uma revolução silenciosa. Em meio ao ouro que escorria das minas e à pressão sufocante da coroa, Tiradentes começou a enxergar algo que poucos viam: liberdade. Mas o problema é que pensar diferente, naquela época, era perigoso. Ideias iluministas circulavam em segredo, sussurradas em reuniões discretas, alimentando um sonho proibido. O mais surpreendente é que tudo começou com palavras, não armas. Mas por que arriscar tudo por um ideal? O que ninguém te conta é que naquele momento ele já estava cruzando um caminho sem volta. A conspiração que poderia mudar o Brasil. Um grupo se forma: intelectuais, militares, homens influentes, todos unidos por um objetivo: romper com Portugal. Só que havia medo, desconfiança e interesses ocultos. Enquanto alguns planejavam liberdade, outros temiam perder privilégios. Mas até onde cada um estava disposto a ir? Tiradentes parecia o mais determinado, o mais exposto, o mais vulnerável, o mais inquietante. É que grandes revoluções não falham apenas por inimigos, mas por dentro. E se alguém já estivesse pronto para trair? O problema é que o fim pode ter começado ali. O problema é que o fim pode ter começado ali. O plano que nunca aconteceu, 1789. O movimento já estava em curso. Ideias circulavam em segredo. Liberdade parecia possível. Mas o problema é que
nem todos estavam preparados para o risco. Em 1789, antes mesmo de sair do papel, a conspiração foi revelada. Alguém falou, alguém traiu. O mais surpreendente é que a revolução morreu antes de nascer. Tiradentes acreditava no impossível, porém estava cercado de medo. Mas por que isso aconteceu? O que ninguém te conta é que grandes ideias muitas vezes são destruídas por dentro e não pelo inimigo. A queda dos inconfidentes, prisões começaram. Nomes foram revelados. Aliados desapareceram. O clima era de tensão, medo, sobrevivência. Só que, diante da pressão, muitos recuaram, outros negaram e alguns escolheram se salvar. Mas quem pagaria o preço final? Tiradentes acabou se tornando o centro de tudo. O mais inquietante é que nem todos foram tratados da mesma forma. O que levou a isso? E se ninguém tivesse traído, o que ninguém te conta é que naquele momento o destino dele já estava praticamente selado, mesmo antes do julgamento. Uma decisão já estava tomada. O julgamento de Tiradentes não foi apenas um processo, foi um espetáculo de poder. Em 1792, a coroa portuguesa precisava dar uma resposta rápida, dura e exemplar. Mas o problema é que não bastava punir, era preciso assustar. Enquanto outros conspiradores tentavam se proteger, negar, recuar, ele fez o oposto. Assumiu, enfrentou. O mais surpreendente é que o destino já parecia decidido antes mesmo das palavras serem ditas. Mas por quê? Quem precisava cair para que o sistema continuasse intacto? O homem que assumiu tudo. Enquanto nomes influentes escapavam, Tiradentes se tornava o centro de tudo. Só que essa escolha não foi apenas jurídica, foi estratégica. O que ninguém te conta é que alguém precisava ser o símbolo da punição. E ele, sem riqueza, sem proteção, era o alvo perfeito. Porém, há algo ainda mais inquietante. Ele não recuou, não implorou, não negou. Por que alguém aceitaria esse destino? Convicção, coragem ou falta de opção? Talvez, naquele momento, ele já soubesse que sua morte diria mais que sua vida. O julgamento de Tiradentes não foi apenas um processo, foi uma mensagem. Em 1792, a coroa portuguesa precisava provar que qualquer ameaça seria esmagada. Mas o problema é que alguém teria que pagar o preço mais alto. Enquanto outros conspiradores negavam o envolvimento, ele assumia tudo. O mais surpreendente é que sua postura pode ter selado seu destino. Foi coragem ou ingenuidade? O que ninguém te conta é que a decisão parecia já estar tomada antes mesmo do julgamento começar. E naquele tribunal, justiça não era o objetivo. A condenação foi brutal. Morte por enforcamento, corpo esquartejado, exposição pública. Mas por que tanta violência? Porque não era apenas sobre um homem, era sobre controle. A coroa queria medo, silêncio e submissão. Só que, ironicamente, ao tentar apagar Tiradentes, acabou criando um símbolo eterno. E se ele tivesse sido poupado? Será que sua história teria o mesmo impacto? O que ninguém te conta é que algumas mortes não encerram histórias. Elas as eternizam. E talvez esse tenha sido o maior erro da coroa. O amanhecer de 21 de abril de 1792 trouxe um silêncio estranho ao Rio de Janeiro, pesado, sufocante. Tiradentes caminhava lentamente, sem resistência, sem olhar para trás. Mas o problema é que aquela não era apenas uma execução, era um espetáculo de poder. A multidão observava, alguns com medo, outros em choque. O mais surpreendente é que ele não recuou nenhuma súplica, nenhum desespero. Mas por quê? O que leva um homem a aceitar a própria morte com tamanha firmeza? Talvez porque ele sabia que sua morte ecoaria muito além daquele dia. Um sacrifício para nunca ser esquecido. Após a execução, o corpo de Tiradentes foi exposto, espalhado como um aviso brutal. Porém, o plano era claro: apagar sua existência, eliminar qualquer esperança de revolta. Só que algo saiu do controle. O medo não destruiu sua memória. Ele a fortaleceu. Décadas depois, aquele homem condenado seria lembrado como símbolo de liberdade.
Mas e se tudo isso tivesse sido evitado? E se ele não tivesse assumido a culpa? O mais inquietante é que seu sacrifício pode ter sido consequência de uma traição inevitável, de traidor a símbolo nacional, durante anos após sua morte em 1792. Tiradentes foi tratado como um traidor, um exemplo do que não fazer. Seu nome quase desapareceu e sua história foi silenciada. Mas o tempo passou e o Brasil começou a mudar. O problema é que toda nação precisa de um símbolo, alguém que represente luta, coragem, sacrifício, e então algo inesperado aconteceu. O mais surpreendente é que aquele homem condenado começou a ser visto de outra forma. Mas por quê? O que fez o Brasil resgatar justamente quem foi condenado à morte? A construção do mito com a proclamação da República em 1889, o Brasil precisava de novos heróis, novas histórias, novos símbolos. Só que a monarquia precisava ser esquecida e substituída. Foi nesse momento que Tiradentes ressurgiu não como um conspirador, mas como um mártir da liberdade. O que ninguém te conta é que sua imagem foi moldada ao longo do tempo, quase como uma reconstrução histórica. E se ele não fosse exatamente aquilo que disseram depois? E se sua história foi adaptada para servir a um novo Brasil? O mais inquietante é perceber que heróis também podem ser criados. Um sacrifício que ecoa na história. Em 1792, Tiradentes enfrentou seu destino com uma calma inquietante. Mas o problema é que sua morte não foi apenas uma punição, foi um recado. Enquanto outros conspiradores foram poupados, ele assumiu a culpa sozinho. O mais surpreendente é que sua execução foi pensada para apagar qualquer esperança de revolta. Mas por que ele? O que ninguém te conta é que alguém precisava pagar o preço máximo, e talvez ele soubesse disso desde o início. Foi coragem ou um sacrifício inevitável? Herói ou bode expiatório? Décadas depois, Tiradentes deixou de ser visto como traidor e passou a ser celebrado como herói nacional. Mas será que essa transformação foi natural ou construída? O mais inquietante é que sua imagem foi moldada para representar liberdade, quase como um símbolo perfeito. Só que a história raramente é tão simples. E se ele foi escolhido para morrer? E se outros escaparam? O que ninguém te conta é que, às vezes, a história precisa de um mártir. E talvez ele tenha sido exatamente isso. Parabéns a você que chegou até o final desse vídeo. Se você quer entender um pouco mais sobre como o Brasil, chegou até hoje, como estamos hoje, é graças a essas histórias passadas. Então nós vamos ter várias personalidades, de presidentes a personalidades de pessoas que fizeram a diferença aqui no Brasil para nós chegarmos até aqui hoje. Então eu te convido a dar um joinha no vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal, porque nós vamos ter muito mais histórias, muito mais relatos sobre personalidades do Brasil. Então eu te convido a assistir também a um vídeo que eu vou deixar aqui de lado, a se inscrever no canal e nos curtir, que você vai ser muito importante para que nós possamos continuar a trabalhar e gerar vídeos interessantes para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.